Você faz as perguntas e eu respondo? Isso. O que é o planejamento familiar? Planejamento familiar consiste em algumas partes. A entrevista não, primeiro é uma palestra que você vai explicar para o paciente o que é o planejar, né? O planejamento de família, planejamento de vida, planejamento de tudo na vida dele, porque a vinda de uma criança acarreta um planejamento. Aí, a partir disso, você fala um pouco sobre o corpo humano, explica um pouco o corpo humano, as funções do corpo humano, principalmente a função de reprodução. Fala sobre os anticoncepcionais, os métodos contraceptivos que, no caso, o SUS oferece. Sim. E quais são os objetivos do planejamento familiar? Que a pessoa tenha a escolha de poder usar um método contraceptivo da escolha dele, entendeu? Sim. Que a partir do momento que ele tem o conhecimento, ele tem o discernimento também de poder fazer essa escolha. Se ele vai optar pelo anticoncepcional oral ou injetável, ou se realmente é a laqueadura ou a vasectomia, diafragma, não sei. Entendi. Aí ele que tem a escolha disso. Entendi. E como são as consultas do planejamento familiar? Aqui nessa unidade consiste numa palestra feita por mim e depois uma entrevista comigo, que é onde a pessoa vai trazer os documentos, vai vir o casal, para a gente poder conversar, tirar as dúvidas e depois passar com o médico para avaliação e encaminhar para o que ele quiser. Entendi. Qual a importância do planejamento familiar no desenvolvimento humano de uma sociedade? De que forma contribui para melhorias em saúde, educação, qualidade de vida, condição social e no atendimento às necessidades básicas por parte da população? Em tudo, porque a partir do momento que ele tem o conhecimento do que é o planejar, né, do que é ter um filho, as implicações que isso acarreta de ter mais um filho numa população carente, por exemplo, que é a nossa região, nas despesas que isso acarreta para ele e para o social, né, para o público em relação à educação, à saúde, essas coisas todas, ele vai pensar um pouco mais, né, até porque ele tem esclarecimento, tem o conhecimento de que ele pode planejar e não simplesmente ter filhos. Entendi. Né? Ele pode fazer a meta, eu quero 2 filhos, eu quero 3 filhos, eu quero um filho, eu não quero filhos. Mas ele só pode traçar essa meta a partir do momento que ele tem o conhecimento. Entendi. No Brasil, a ajuda do governo no planejamento familiar está prevista na Constituição. De que forma é realizada essa assistência no sistema de saúde? Poderia ser melhorada? Sim, eu acho que em todos os aspectos pode ser melhorado, né? Eu acho que na agilidade, por exemplo, da escolha dele. Hoje, para você fazer uma laqueadura ou uma vasectomia, não é tão rápido. Então, se de repente você tivesse um processo que fosse mais rápido, talvez isso melhoraria mais. Se você tivesse um atendimento mais rápido em relação às crianças, isso melhoraria mais, entendeu? Então, eu acho que a agilidade do processo talvez ajude bastante nas resoluções que o cliente pode ter. Entendi. As campanhas em defesa do planejamento familiar existem, são bem-sucedidas ou ajudam a esclarecer questões pertinentes sobre o tema? A distribuição gratuita da camisinha dos folhetos explicativos é útil e traz resultados práticos, atinge o público-alvo? E de que forma a medicina e os profissionais da área ajudam a reforçar essas iniciativas? Bom, a gente, no nosso território, a gente sempre ajuda, né? Cada um dentro do seu território, que dentro do território você forma um todo depois. Você reforça a cada dia, a cada instante, a cada minuto de atendimento desse paciente, a questão do uso do preservativo, porque o preservativo e a distribuição dele não é simplesmente para o planejamento familiar, mas é para a prevenção de outras doenças, né, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, ela não é proposta só para o planejamento familiar, ela é proposta para outras fatias do bolo, né? Então, isso ajuda bastante. O nosso trabalho é feito no dia a dia. Todos os dias é feito, não é feito só no planejamento familiar, só naquele dia que ele vem para a palestra, ou só naquele dia que ele vem para a entrevista comigo e com a consulta médica. É feito todos os dias, a todos os instantes que a gente conversa com as pessoas.
sempre abordando a questão de saúde e prevenção, que é o preservativo. Isso influencia nos resultados? Influencia sim. Tanto que nós tivemos uma melhora gradativa não, é uma diminuição importante na questão da gravidez na adolescência. Nós tivemos os dados aí, saiu esse ano, de que houve uma diminuição importante da gravidez na adolescência. Entendi. O atendimento da saúde pública tem sido suficiente no combate à gravidez não planejada? A senhora acha que a oferta de cirurgias laqueadura e vasectomia em hospitais públicos, assim como anticoncepcionais em farmácias populares, ajuda a prevenir o problema? Não, não acredito que isso diminua o problema. Ele pode ajudar na diminuição do problema, mas ele não diminui o problema por si só. Porque se a pessoa não tiver o conhecimento, dos efeitos que a cirurgia faz, dos efeitos que os anticoncepcionais faz, dos efeitos que existem no seu próprio organismo em relação a isso, não vai resolver o problema. Não adianta ele só querer fazer a vasectomia, ele tem que entender por que ele quer a vasectomia. Ele tem que entender o que isso vai mudar no corpo dele, se é que muda alguma coisa. Entendeu? Se psicologicamente, como que ele vai ficar? Porque a gente não pode falar só dos efeitos do corpo. A gente tem que falar dos efeitos emocionais também, que isso pode acarretar. Entendi. Uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas indica que a gravidez precoce é 5 vezes maior nas favelas de São Paulo do que em outros bairros da cidade. Por que isso acontece? O grau de instrução ou camada social interfere na incidência? Interfere sim, só que eu acho que além disso, além do grau de instrução e além do conhecimento, existem outros fatores que influenciam. São os fatores sociais que ele está inserido, são as estruturas familiares que vai interferir na resolução de vida dela, entendeu? Não só para a gravidez, mas para o uso de drogas, para a questão de como chama? De delitos, entendeu? Tudo isso vai influenciar. Não implica somente na escolha ou não, de uma gravidez. Entendi. E qual a importância do diálogo entre casais ou pais e familiares na elaboração do planejamento familiar? Quais pontos devem ser analisados antes de ter um filho? Eu acho que isso é uma avaliação pessoal de cada um. Eu não posso colocar. Eu posso dizer qual é a minha opinião, mas eu não posso dizer qual é a sua. Entendi. Entendeu? Então é você que vai ter que escolher por que você quer filho ou por que você não quer filhos. Quantos você quer, quantos você vai projetar na sua vida. Entendi. Então, eu não posso... Vai de cada um. Vai de cada um, exatamente. A estrutura familiar é extremamente importante. Se não tiver estrutura familiar suficiente para poder entender o que é gerar uma criança, o que é ter uma criança, o que é conceber uma criança, os gastos que essa criança vai trazer, você vai ter um monte, talvez. Entendi. Quais são os principais problemas de saúde dentro das comunidades? E como enfermeira, quais são as condutas tomadas? Bom, essa pergunta não está relacionada ao planejamento familiar. Não. Não, mas assim, dentro do planejamento familiar, quais são as mais frequentes? Doenças mais frequentes? Na verdade, dentro do planejamento familiar, nós não temos esse agravante. Nós temos pessoas em busca de alguma saúde. Ou seja, ela acredita que a partir do momento que ela tiver menos filhos, ela pode ser mais saudável. Entendi. Pelo fato do planejamento que ela está fazendo na vida dela. Então, se a gente for ver a questão de... como que eu diria? Deixa eu achar uma palavra. Dentro do âmbito geral, é uma pessoa que está em busca de saúde, seja ela física ou a questão de diminuição de gastos, entendeu? Mas a gente não tem uma doença específica que faça procurar. Entendi. Uma ou outra, por exemplo, alguma gestante que tem alguma doença de base, que daí é hipertensão, diabetes, que procura a laqueadura, por exemplo, para não ter mais filhos por conta da doença. Porque na maioria das vezes elas vêm por outro motivo, por não querer filhos. Entendi. Quais são as atividades educativas que a unidade oferece? A gente tem um trabalho na escola com os adolescentes,
com palestras, jogos e figuras a respeito do planejamento familiar, dos doenças sexualmente transmissíveis, do uso de preservativo, enfim, relacionados ao namoro, essas coisas. Temos o próprio grupo de planejamento familiar dentro da unidade, as visitas domiciliares que acabam voltando um pouco também, dependendo da situação, para o planejamento familiar, dependendo do lugar que você vai. E o nosso próprio dia a dia dentro da unidade, a disposição dos preservativos no display, encaminhamentos para os CTAs das regiões. Entendi. Em média, quantas mulheres e adolescentes participam do programa Planejamento Familiar por mês? Na unidade, eu faço a média, por exemplo, de 20 a 25 pessoas na palestra. A palestra que é realizada uma vez por mês. Então, dentro desse dia, vem em média de 20 a 25 pessoas. A maioria numa faixa etária acima de 20 anos. Entendi. Quais são os prejuízos de uma gravidez na adolescência? A questão assim, o que a senhora acha disso? Eu acho que envolve muita coisa, né? A questão do emocional. Qual menina hoje com 15 anos está preparada para ser mãe? Né? Emocionalmente, começando. Depois fisicamente. Esse corpo já está preparado para receber essa gestação? Né? Os familiares estão preparados para receber essa gestação? Se for uma menina que se julga madura suficientemente para gestar, tanto fisicamente como emocionalmente, uma estrutura familiar, ótimo. Se não, o que resta? É ter a criança, né? É ter essa gravidez indesejada, prejudicando a vida dessa menina, né? Que provavelmente vai perder algumas coisas da vida aí, né? Entendi. Quais são os problemas que as adolescentes enfrentam ao descobrir a gravidez? Alguma doença, às vezes, pode vir junto? Os problemas que elas enfrentam? A primeira coisa que eu vejo é a própria rejeição. Aquela velha história. Nossa, não acreditei que fosse acontecer comigo. É a primeira frase que normalmente a gente ouve dela. E aí sempre vem a pergunta do profissional. Você tinha conhecimento de algum método? Tinha. Não fazia? Não, porque eu acreditava que isso não ia acontecer comigo. Então, mas ela não descobre por uma doença, ela descobre porque ela sabe que ela transou, que não se cuidou e que está correndo risco. Entendi. É o que a maioria acontece praticamente, né? As formas de divulgação do programa Planejamento Familiar está sendo eficaz? O enfermeiro do programa encontra alguma dificuldade para lidar com essa situação? Não, a gente tem uma divulgação boa pelos ACS, pela própria unidade, então a gente não tem dificuldade de divulgar o planejamento familiar. O conhecimento dos adolescentes sobre os métodos contraceptíveis estão suficientes para prevenir uma gravidez, até mesmo uma DST? Sim. Sim? Pelo menos na nossa região, sim. Tá. E a última pergunta. No caso de uma mulher que tem dificuldade para engravidar, qual a sua atuação perante a isso? Que ela quer ter um filho, mas ela tem essa dificuldade. Bom, primeiro, ela tem que buscar as condições físicas, né? Se o problema é dela, se o problema é do marido. Às vezes é só problema emocional. E aí cabe a gente conversar com essa paciente, orientar a consulta médica, dentro da consulta médica buscar um apoio psicológico para essa paciente ou encaminhamentos que sejam pertinentes à fertilidade. Entendi. Do casal, né? Então tá bom, então. Obrigada. Né?